To join a conference, you may use the far-end camera controls on your remote. Please enter the conference code now. Please enter the conference code now. Bom dia, Seção Judiciária de São Paulo.
Bom dia, Brasília. Vocês nos ouvem? Sim. Ótimo. Eu estava na outra sala, desculpa. Eu pensei que seria conectado na outra sala, por isso que eu não demorei um pouco para chegar. Do acusado Mário Marcondes estão aqui o Dr. Álvaro Augusto Macedo, o Dr. Luiz Fernando Silveira. Peraí, rapidinho. Tá, beleza. E as testemunhas já chegaram? Está o ex-presidente Fernando Henrique. Eu vou verificar agora quem que está presente. Então os quatro. Fernando Henrique, José Eduardo Cardoso, Nelson Jobim. São todas suas? Não, todas o ex-presidente Lula. A advogada dele está aí também. Tá, todo mundo já aqui. Seria Fernando Henrique, o... Os advogados que forem participar já podem até entrar na sala, tá? Tem a cadeira ali pra gente sentar, né? Tá ótimo. Tem aqui que... Você assim então aqui, né? Isso, exatamente. Olha, estão presentes aqui o Dr. Cristiano Zanin, pela defesa do senhor ex-presidente Luiz Inácio e Luiz Cláudio Lula. Tá? Sim. Das testemunhas está o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o José Eduardo Cardoso, Sim. o Nelson Azevedo Jobim e o senhor Pedro Malan. O Pedro Malan tá aí? Tá. Então ótimo. Tem um pedido da defesa da testemunha do ex-presidente para que ele fosse ouvido primeiro. Caso seja deferido, a gente pode já posicioná-lo. O Dr. Valisney já tinha comentado que ele seria ouvido primeiro. Tudo bem. Já Já posso pode posicioná-lo aqui em entrar. frente? Tudo bem. Tá bom? Ok. Se eu quiser falar alguma coisa, doutor? Não. Tá.
Tudo bom, querido? Como vai? Bem, e você? Obrigado. Graças a Deus. Seria aqui. Aqui. Tudo bem? Só aguardar o juiz chegar, tá? Ok. E parece avião antes de levantar a boca. Verdade.
Doutores, tudo bem? Tudo bem, né? Tá certo. Bom dia a todos aí. Já está lá, né? Então pronto. Vamos iniciar. Bom dia a todos. Eu declaro aberta a audiência no processo número 7657-340-2016, em que autor do Ministério Público Federal, ao promover a denúncia contra os réus Mauro Marcondes, que pediu a dispensa de comparecimento, Cristina Maltoni Marcondes Machado, pediu a dispensa, Luiz Inácio Lula da Silva, com a dispensa de comparecimento, Luiz Cláudio Lula da Silva. Estamos aqui para a oitiva das testemunhas de defesa dos réus. As testemunhas a serem ouvidas: Fernando Henrique Cardoso, Nelson Azevedo Jobim, José Eduardo Cardoso, Pedro Malan. Eu cumprimento aqui o Ministério Público Federal pelo Procurador da República, os advogados. Aí também agradeço a Seção Judiciária de São Paulo pela colaboração. Me dirijo aí ao ex-presidente, presidente Fernando Henrique Cardoso. Bom dia, presidente. Bom dia, doutor. Bom dia. O senhor foi arrolado como testemunha de um processo da chamada Operação Policial Operação Zelotes. E o senhor é testemunha de defesa, presidente, sobre fatos, a acusação que é feita aqui na Seção Judiciária de Brasília, e o senhor já deve saber, ele é ementada aqui no começo da denúncia. Há uma acusação de tráfico de influências para influência na decisão de compra dos aviões caças pela empresa sueca Saab. E há também acusação de tráfico de influência de 2 crimes na prorrogação dos benefícios fiscais da medida provisória 627/2013, na conversão da lei 12.973/2014, cujos clientes eram as montadoras MMC e Caoa. E há também o crime de lavagem de dinheiro apenas contra o último réu aqui citado, Luiz Cláudio Lula da Silva. O senhor, na condição de testemunha, está sob compromisso, é meu dever como juiz, só para deixar registrado, o dever processual de dizer a verdade, só para fazer esse registro, tá? Lembrando... Pois não, eu estou ciente. Muito bem. O senhor conhece aí as pessoas que eu citei? Mauro Marcondes, Cristina Maltoni Marcondes Machado, Luiz Inácio Lula da Silva, Luiz Cláudio Lula da Silva. O senhor pode dizer algum contexto sobre o conhecimento sobre Eu ele? conheço, por óbvio, o Lula da Silva, porque eu conheci quando ele era líder do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. Provavelmente, se esse rapaz é um dos filhos do Lula, eu conheci quando era criança, quando era menino. Mas depois nunca mais tive contato. Eu vou passar aqui a palavra. O senhor foi indicado como testemunha de defesa do ex-presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Vou passar os advogados, o advogado deve estar ao seu lado, tem os advogados aqui também, dos demais réus e do ex-presidente Lula. Aí eu cumprimento aí o advogado que está, o doutor Cristiano Zanin, que está ao lado. Doutor Roberto. Exatamente, doutor Valisney. Bom dia. Bom dia, doutor Cristiano. Então, o senhor está com a palavra e os demais advogados aí também presentes, o doutor que está presente aí, que é ao seu lado, né? E os doutores aqui. O senhor pode começar a fazer as perguntas. Boa tarde. Tá certo. Cumprimento também ao ilustre representante do Ministério Público, os advogados. Bom dia, doutor Zanin. De Brasília. Cumprimento a todos aqui, cumprimento o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Presidente, durante o seu governo, o senhor se recorda da edição de medidas provisórias objetivando incentivar algumas regiões do país, como a região Norte, Nordeste e Centro-Oeste? Olha, de que eu me recorde, quando houve a dúvida sobre onde é que se ia colocar uma nova fábrica da Ford, houve muita discussão no Congresso e o Nordeste, as várias regiões sempre quiseram ter fábrica de automóvel, não sei o quê. Então, no Nordeste havia muita movimentação. E a decisão foi que seria na Bahia. E, na verdade, eu preferiria, naquela altura,
que fosse no Rio Grande do Sul, mas por uma outra razão. Porque já havia uma fábrica no Rio Grande do Sul, que eu não me lembro se era da Chevrolet, alguma assim, e eu achava melhor criar um polo no Rio Grande do Sul de autopeças, por causa da complementaridade com Córdoba, por causa do Mercosul. Mas do ponto de vista do Brasil, eu próprio era favorável a que houvesse uma distribuição melhor, espacial, da indústria automobilística. Quando eu cheguei ao governo, a indústria automobilística estava concentrada em São Paulo. Havia uma exceção, que era uma fábrica em Minas. Quando eu deixei o governo, havia na Bahia, havia no Rio Grande do Sul, havia no Paraná, havia em Goiás, enfim, houve uma tendência à diversificação. E isso tudo foi objeto de política de governo. Exato, era isso que eu ia perguntar. Quer dizer, a questão dos incentivos fiscais objetivando desenvolver determinadas regiões do país são políticas de governo normais? Sim, são políticas normais desde muito tempo. A Sudene foi isso, a tentativa de dar incentivos fiscais para o desenvolvimento do Nordeste. Obviamente, você tem ali, além das políticas de governo, os interesses dos estados, os interesses das empresas, e há uma guerra fiscal. O governo, na verdade, quanto pode, não entra nessa guerra fiscal, e ela é lesiva em geral, porque fica uma espécie de sorteio ou de tentativa de colocar num estado que dê mais vantagem do que outro, mas isso o governo federal não é quem se envolve nisso. Quem se envolve geralmente são os locais, porque são beneficiários eventualmente da presença das empresas. O federal só perde. Quanto baixam os impostos, ele perde. É isso. Perfeito. O senhor já respondeu, mas só para enfatizar um ponto, quer dizer, após a implantação dessa política de incentivo fiscal, o senhor já disse que no final do seu governo já havia a instalação de indústrias nas regiões norte, nordeste. Quer dizer, essa política, então, sob a sua perspectiva, foi uma política que teve êxito. Eu não tenho dúvida que teve êxito. Eu posso fazer várias críticas ao que aconteceu com a indústria automobilística, mas não vem ao caso, né? Porque, na verdade, houve tanta proteção que a nossa indústria ficou com pouca competitividade frente à globalização que estava ocorrendo, né? Então, isso é uma questão a ser verificada. Mas digamos, o movimento em favor da instalação de indústria automobilística do Brasil, que vem de longe, vem de Juscelino, e depois a diversificação das áreas que seriam beneficiadas por isso é antiga e é normal. Correto. Presidente, uma última pergunta. Em 2013, o senhor participou de uma viagem, em novembro de 2013, o senhor participou de uma viagem que foi a ida ao funeral do Mandela, Sim. junto com a presidenta Dilma, o ex-presidente Lula, e o ex-presidente Fernando Collor e o ex-presidente Sarney, correto? É verdade. O senhor sabe dizer, o senhor presenciou algum encontro da então presidenta Dilma e do ex-presidente Lula com o senhor Stefan Löfven, objetivando discutir a compra de caças para o Brasil? Olha, durante esse voo, obviamente não. Nós estávamos ali na área presidencial. Eu fui muito amigo do Mandela. O Mandela criou um grupo chamado Elders, são 10 pessoas, eu sou um dos 10. Aliás, a esposa do Mandela esteve aqui a semana passada no Centro Ruth Cardoso, a Graça Machado. Bom, então eu tinha que ir inteiro, eu fui convidado pela presidente Dilma, gentilmente, e eu fui. E houve na conversa, creio que o ministro Jubim, que vai depor aqui, estava nesse voo também, não tenho certeza. Mas nós só conversamos entre nós ali, eu não vi ninguém, nem conheço a pessoa referida aí. Não conheço, não vi. Eu não posso testemunhar nada porque não vi nenhuma conversa nesse sentido. Perfeito. O senhor se recorda, essa viagem foi uma viagem que os senhores ficaram por muito tempo lá no destino, ou foi uma viagem rápida? O senhor conhece a presidente Dilma? É rápido. Eu estava fazendo uma conferência no Rio de Janeiro, Copacabana Palace, e a propósito do quê? O presidente Dilma foi lá e não entrou na sala, ficou nos bastidores enquanto eu falava, porque ela estava com pressa. Foi gentil, me pegou lá no Copacabana, tomamos o carro, eu e ela, fomos para o Forte Copacabana, tomamos um helicóptero, fomos para o Galeão,
No Galeão entramos no avião, chegamos lá em foi em Johannesburgo. Leva um tempo enorme para chegar lá. A presidente Dilma é cautelosa, não gosta de avião que trepide muito, raios e coisas assim. Ela ficava o tempo todo conversando lá com o comandante. E descemos, entramos num hotel, mal dormimos, porque tinha a solenidade em seguida lá no funeral, os discursos. Ela fez um discurso e voltamos e viemos embora. Mal deu tempo de eu cumprimentar os meus companheiros, que eram desse grupo dos Elos, que é o Carter, e pessoas assim. Foi muito rápido, e voltamos para o Brasil. Lá, acho que nenhuma refeição foi feita lá. Tá certo. Eu agradeço ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso pelos esclarecimentos e devolvo a palavra a Vossa Excelência em Brasília. Muito bem, doutor. Doutor Luiz Fernando Beraldo, está aí presente? O senhor tem alguma pergunta? Bom dia. Tenho, Excelência. Bom dia, senhor presidente. Pode parecer talvez um pouco óbvio, mas para que fique registrado nos autos, o senhor conseguiria sintetizar quais as vantagens, as concessões desses benefícios fiscais na região Nordeste, na região Centro-Oeste, trouxeram para as regiões em termos econômicos, fiscais, sociais? Se o senhor pudesse fazer um apanhado. Só vagamente, porque eu não precisaria de estudos para saber, mas basicamente o que acontece? Oferece emprego. E a indústria automobilística, na verdade, é uma montadora. Essa montadora depende de fornecedores de parte. Então, sempre as regiões ficam com a expectativa de que algumas dessas partes possam vir a ser fabricadas lá. Por exemplo, eu me lembro bem que quando veio uma empresa para Minas Gerais, veio o presidente, foi Volkswagen, veio o presidente da empresa, foi para Resende. Eu fui à inauguração e ele me chamou a atenção o fato de que havia tubos compridos, porque as autopartes entravam por esses tubos. Né? Era just on time, uma coisa, uma técnica nova daquela época. Assim. Então, isso a região fica na expectativa de que produza um certo crescimento. E os empregos industriais, como toda a gente sabe, têm um custo mais elevado que os empregos de outra natureza, de serviços e agricultura. Então, a região imagina que vai ser beneficiada. Essa é a razão pela qual todos querem essas indústrias localizadas lá. Agora, nunca houve, que eu me lembre, que eu saiba, um estudo para ver qual foi realmente o efeito. Se imagina que tenha sido um efeito positivo, pelas razões delegadas. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, excelência. Há algum advogado mais das partes aí presentes? Não, eu não estou conseguindo visualizar tudo. Não, então aqui, doutores, advogados, sem perguntas. Vou passar a palavra aqui ao Procurador da República, doutor Herbert, do Ministério Público Federal. Obrigado, doutor Valisney. Senhor presidente, o senhor me escuta bem? Muito bem, por enquanto, né? Ainda não estou totalmente surdo. Não, mas não foi por isso, é só para ver, porque eu... Não, eu sei, estou brincando. Mudei de exposição o microfone, foi só isso. Senhor presidente, uma medida provisória que implicasse renúncia fiscal bilionária no seu governo, e aí eu vou fazer perguntas no seu governo, porque é o que eu sei. É o que o senhor sabe. Ela passaria pela Casa Civil ou pelo Ministério que à época fazia as suas vezes? Normalmente uma decisão dessa natureza implica em receita e, portanto, passa pela Fazenda, pela Receita e também pela Casa Civil. A Casa Civil é o funil de toda a área administrativa dos governos. Então, implica nisso. E, muito frequentemente, é preciso consultar o advogado-geral da União, para ver se está dentro das regras da lei. Mais dificilmente o Ministério da Justiça. Mas Fazenda, especialmente Receita e Casa Civil, normalmente são ouvidos. E, de acordo com a sua experiência, essa interlocução era feita em 1, 2 dias? Ou era exigido um prazo maior? Não, havia mais tempo, porque, sabe, qualquer decisão dessa natureza é complexa, porque qual é o valor de que está perdendo o governo federal? Alguém está recebendo uma parte, o governo estadual, não está? É um benefício direto? É justificado que se faça esses benefícios? Qual é o efeito que isso tem sobre a competição? Então, não são decisões banais, são decisões que implicam uma certa avaliação e que levam tempo. O presidente, na verdade, quando recebe essas questões, elas já vêm muito mastigadas. Não é o presidente propriamente quem vai
tomar as primeiras decisões. Isso é o Congresso que às vezes eu passo pelo Congresso, frequentemente precisa alterar a lei, vai para o Congresso, tem debate, tem discussão, o Congresso modifica a proposta original, volta de novo à discussão. Não são medidas que se tomam do dia para a noite, há um processo de deliberação. Certo. O doutor Barisney perguntou para o senhor, eu vou só reforçar a pergunta, o senhor conhece o senhor Mauro Marcondes? Se conheço, não me recordo de quem seja. Pode ser. A essa altura da vida, eu tenho 86 anos. Você imagina quantas pessoas eu conheci e conheço, e de quantas eu me esqueci. Outro dia eu fiquei, uma pessoa ficou zangada comigo, porque num livro que eu escrevi, eu disse que eu não o conhecia. E ele tinha razão, eu conhecia, mas eu não me lembrava. Então, se eu conheço, eu não me recordo. É possível, o nome me soa, mas eu leio muito jornal, então o nome me soa. Dos que foram arrolados que eu me lembro, certamente eu conheço o ex-presidente Lula da Silva. E conheci, quando criança, os filhos dele. Portanto, se for filho dele, eu conheci. Os outros pode ser que eu conheça, agora não tenho, nem me recordo. Certo. Tá ok, senhor presidente. Muito obrigado. Sem mais. Nada. Só para nós finalizarmos, o senhor soube desse processo de compra dos caças suecos, dessa processo de escolha com a presidente Dilma, ou não chegou ao seu conhecimento nada oficialmente ou extraoficialmente que o senhor possa contribuir aqui quanto à escolha dos caças? O que eu posso dizer é do meu período de governo. No meu período de governo já havia uma demanda da Força Aérea no sentido de que nós modernizássemos a nossa frota de aviões de caça. É uma matéria complexa e a Força Aérea e o governo também sempre tem a expectativa de que não só se compre um avião, mas que se transfira tecnologia. E nós tínhamos uma experiência no Brasil bem sucedida com um avião chamado AMX, que foi um avião de caça italiano feito em cooperação com a Força Aérea, com o ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, e na verdade foi o que propiciou mais tarde que a Embraer fosse competente na parte tecnológica dos aviões. Então o AMX, embora a AMX não tenha tido grande êxito como avião de caça, pelo menos que eu saiba, eu não acompanho essa matéria, mas os Bandeirantes e posteriormente os Tucanos, feitos pela Embraer, tiveram êxito. Os Tucanos têm êxito. Isso veio dessa experiência com a AMX. Então a Força Aérea sempre procurou sopesar os fatores. Uma coisa é qual é o melhor avião. O melhor geralmente é muito caro e depende melhor para quê. No caso dos aviões de caça desses que ficam sediados em Anápolis, a função deles é defender Brasília, basicamente. Tem uma outra, que é adestrar os pilotos em tecnologia moderna. E uma outra ainda, que é mais importante talvez para o Brasil, que é a transferência de tecnologia. Em geral, os aviões americanos têm uma enorme capacidade bélica e são vantajosos desse ponto de vista. Mas os americanos têm muita dificuldade em autorizar a transferência de tecnologia. Em geral, não transferem. E mais, eles detêm parte do material bélico com eles, não liberam artifícios bélicos, bombas, com eles tem muita negociação. Eu sou bastante amigo do primeiro-ministro, hoje é secretário-geral da ONU de Portugal, o Guterres, e uma vez conversei com ele, porque Portugal tinha comprado aviões americanos, e vieram encaixotados e tal, mas com todas essas dificuldades. Então a competição que havia no meu tempo era realmente entre os aviões da França, e na época eram os Mirage, depois eles mudaram, e os suecos, que são sueco-ingleses, que são eu acho que é Saab, alguma coisa assim, Gripen é o nome. Bem, e no final, um longo processo de escolha, seleção, viagem para cá, viagem para lá, estudos, o que eu me lembro é que quase no final do meu governo, houve uma reunião no Palácio da Alvorada, o ministro Malan, que vai depor aqui, esteve presente, que isso implica também em recursos, e a decisão da aeronáutica naquela época era favorável a que se comprasse os aviões suecos. E as razões eram já alegadas aqui, ou seja, o avião era um avião não um avião sueco, estavam dispostos a transferir tecnologia. E isso nos convinha bastante. No ponto inicial dessa negociação, a Embraer estava associada à Dassault. A Dassault fazia os aviões franceses. E, necessariamente, a transferência de tecnologia tem que se fazer para empresas nacionais que tenham capacidade. A Embraer é uma, senão que é a principal com essa capacidade.
Eu creio que a essa altura a Embraer já tinha percebido que era mau negócio ficar associado a uma só empresa. Qualquer que fosse a empresa que viesse para cá teria que utilizasse da Embraer para a transferência de tecnologia. Bem, isso foi decidido no plano do governo, interno do governo. Não foi tomada a decisão. E como nós já estávamos aproximando do fim do meu mandato, eu achei melhor não fazer uma compra que teria que ser depois paga pelo governo seguinte, que fosse eleito em seguida. Então, ficou a decisão suspensa por causa disso. Não havia dinheiro envolvido, havia crédito envolvido. Os aviões, em geral, são comprados com um longo prazo de financiamento. E quando você vai avaliar o custo de um avião, você tem que avaliar no decorrer do tempo. Porque uma coisa é o preço no ponto de partida e quanto custa a manutenção. Em 10 anos, qual é o preço? O avião francês, em 10 anos, segundo o que eu me lembro da época, era considerado como um avião caro, em comparação com o avião sueco. Então, por isso, essa e outras razões, internamente nós pensamos nisso. A uma certa altura, eu comuniquei ao presidente eleito, que era o presidente Lula, qual era a decisão, e disse a ele, a decisão terá de ser sua, porque a despesa vai ser feita no seu governo. Para minha surpresa, o presidente Lula suspendeu a compra e fez uma alegação de que ele ia usar o dinheiro no programa Fome Zero. Eu não sei que dinheiro, porque era só financiamento. Mas, enfim, esses são os fatos. É tudo que eu me lembro. Depois disso, quando houve a negociação posterior, já no governo do presidente Lula ou do presidente Dilma, eu só vi notícias pelos jornais. Vai ser francês, vai ser sueco, vai ser não sei o quê. Mas sabe como é? São interpretações. Então, eu não conheço a digestão do processo, mas eu não posso opinar. Eu posso dizer que, no meu tempo, a decisão intra-corpus, intra-mania, como dizem aí os latinos, né, era, dentro do governo, era uma decisão de que era melhor o avião sueco pelas razões alegadas. E a razão pela qual eu não autorizei a compra, eu já disse também, porque eu não queria onerar o próximo governo, e ele próprio que se onerasse, e o presidente Lula resolveu, naquele momento, que era melhor não comprar. Muito bem, tá. Muito obrigado, senhor presidente Fernando Henrique Cardoso. Bom dia para o senhor. Certo? E nossos agradecimentos aqui pela sua participação como testemunha colaborador da Justiça. Muito obrigado. Eu agradeço. Muito obrigado. Até a próxima. Eu espero que não seja breve. Até logo. Doutor Valisney, Sim. O ex-ministro José Eduardo Cardoso parece que tem um compromisso. Seria possível ouvi-lo agora na sequência? Sim, claro. Possível. Se os demais... porque a ordem aqui não vai alterar. Geralmente a gente pega uma ordem mais na listagem, né? Mas se não for criar problema em relação aos demais, pode sim. José Eduardo Cardoso. Vai falar pela idade também, né? Pela idade. Né? Vou esperar uma manhãzinha aí, né? Licença, doutor. Por uma questão técnica da sala de videoconferência, essa vídeo era para ser sido realizada com conexão com a sala 1 aqui em São Paulo. Essa é a sala 2. Um outro servidor que irá acompanhar uma outra videoconferência, que inclusive é uma videoconferência internacional, está solicitando essa sala agora. Eu queria saber com o servidor aí se seria possível fazer essa troca de sala, troca de conexão apenas. E a gente aqui só faz a mudança da sala. Sim, Ciro, só me fala o número do IP da outra sala, porque eu acho que foi passado dessa sala aí lá pro CRF. Ah, ok. Só um minutinho. Eles pediram... não tem de Portugal, esse nome atrás. Você consegue trocar? Não, CPU. Você quer que eu faça esse nome? Achei. O IP Infovia da sala 1 é a 172.31. Ponto 7. Ponto 143. Tá.
TRF e pedir para eles conectarem lá na outra sala, então, tá? Tá, eu agradeço. É só para agilizar, a próxima testemunha a ser ouvida seria a... José Eduardo Cardoso. Ok, excelência, obrigado. Tá bom. Ok, Brasília, o senhor José Eduardo Cardoso já está posto em frente à câmera. O juiz já tá vindo, tá? Ele só vai tomar um café. Tá, obrigado. Obrigado e desculpa pela inconveniência de ter que mudar essa conexão. Não, que isso, Ciro. Acho que foi a gente que conectou na sala errada mesmo. Então, dando continuidade à audiência de inquirição de testemunhas de defesa do senhor Luiz Inácio Lula da Silva,
Eu me dirijo aqui cumprimentando o senhor José Eduardo Cardoso. Como vai? Bom dia. Bom dia, Excelência. Prazer cumprimentá-lo, Excelência. Eu também. O senhor é testemunha nesse processo, o processo é o número 76573, que corre aqui na 10ª vara aqui da Seção Judiciária Federal aqui em Brasília. É um processo em que o Ministério Público Federal promoveu uma denúncia em face de Mauro Marcondes, Cristina Marcondes, Luiz Cláudio Lula da Silva, Luiz Inácio Lula da Silva. E a acusação principal aqui é de tráfico de influência em dois eventos. E também há um de lavagem de dinheiro envolvendo o último acusado aqui, principalmente o senhor Luiz Cláudio Lula da Silva. Os fatos aqui, em síntese, seria um tráfico de influência, que é um crime previsto no Código Penal, como o senhor sabe, todos sabem, decisão de compra dos aviões caças pela empresa sueca Saab, e de tráfico de influência pela medida provisória 627/2013 dos clientes, as montadoras de veículos MMC e Caoa. E seriam esses fatos ocorridos aqui nesse período de principalmente 2014, 2015 e também até antes um pouco. Eu não vou ler assim, pontuar tudo que está escrito na denúncia, doutor José Eduardo Cardoso, mas apenas para nós iniciarmos, meu dever como juiz perguntar ao senhor se o senhor tem algum problema para prestar o compromisso de dizer a verdade aqui na justiça, se tem algum óbice, alguma amizade íntima ou inimizade. Absolutamente nenhum problema, Excelência. Então está registrado. Posso celebrar o tema. Muito bem, então o senhor está testemunha compromissada, fica registrado. Compromissado. Muito bem, eu vou passar a palavra, doutor José Eduardo Cardoso, para o advogado, doutor Cristiano Zanin, que está ao seu lado, que vai contextualizar aí os fatos, vai falar para o senhor, vai fazer as perguntas mais específicas e pertinentes aí à defesa do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Doutor Cristiano, pode começar. Obrigado. Eu renovo os cumprimentos ao ex-ministro José Eduardo Cardoso. Doutor José Eduardo, só para contextualizar, o senhor foi ministro da Justiça no período de 2011 a 2016, correto? Correto. O senhor se recorda, durante o exercício desse cargo, de uma discussão em torno da medida provisória 627 de 2013, que no seu artigo 102 prorrogou benefícios fiscais para montadoras na região norte, nordeste e centro-oeste? Sinceramente, eu como ministro da Justiça não cheguei a participar de nenhuma discussão direta sobre esse tema. Embora todas as medidas provisórias e medidas legislativas que o governo atuasse, elas passavam por uma unidade do Ministério da Justiça, que era a Secretaria de Assuntos Legislativos, que fazia uma apreciação técnica sobre todas essas questões e acompanhava a tramitação de projetos. Então, eu pessoalmente não me recordo de ter participado de nenhuma discussão direta, mas seguramente os encaminhamentos dessa questão foram dados por essa unidade do Ministério da Justiça. Correto. Durante o governo da presidenta Dilma, quer dizer, a edição das medidas provisórias, bem como a análise de vetos relativos a leis que vinham do Congresso, passavam por um procedimento, quer dizer, havia a atuação técnica, a análise técnica em relação a esses atos normativos? É uma apuração técnica que é de praxe de rotina no governo federal. Quando você tem um projeto de lei, ou tem uma medida provisória, antes da apreciação do presidente da República, vários órgãos técnicos são consultados de acordo com a matéria, mas alguns são sempre consultados. Então, por exemplo, a Secretaria de Assuntos Legislativos, ela se pronuncia em todos os projetos de lei que são aprovados e que vão à sanção, ou em quaisquer outras situações de tramitação legislativa, né? A Casa Civil da Presidência da República tem uma subsecretaria de Assuntos Jurídicos que especificamente também analisa tecnicamente esta questão, né? E também a Advocacia Geral da União, ela se manifesta. Isso do ponto de vista técnico-jurídico. Agora, do ponto de vista material, as unidades do governo federal que dizem respeito com o assunto também se manifestam. Então, por exemplo, se é um projeto de lei que tem a ver com a área da agricultura, o Ministério da Agricultura. Se é de educação, da educação. Então, há uma distribuição e uma coordenação feita
pela Casa Civil em relação às unidades que se manifestam. O Ministério da Justiça se manifesta em todas as situações que são submetidas à sanção ou veto do presidente. Correto. O senhor já esclareceu que não participou diretamente, porque uma outra unidade do Ministério da Justiça que atuava nesse setor específico. Agora, o senhor teve notícia de algum tráfico de influência que o ex-presidente Lula possa ter feito em relação a essa medida 627? Alguma tentativa de interferir numa decisão da presidenta Dilma sobre vetos? O senhor teve alguma notícia disso? Absolutamente não, nenhuma, e quero, inclusive, nesse ponto, sobre compromisso da verdade, lhe falar algo que eu presenciei, embora neste caso específico eu não acompanhei. Mas a presidenta Dilma Rousseff, ela tinha uma característica de não permitir situações de ingerência política de quem quer que seja em certas situações. Claro, e, inclusive, ela reagia muito mal pessoalmente quando alguém tentava dizer alguma coisa ou falar alguma coisa, digamos, do ponto de vista político. Ela, não poucas vezes, eu vi situações em que alguém queria sugerir alguma coisa, um parlamentar queria falar alguma coisa, e a reação dela era brutal nesse ponto, né? A razão pela qual, não raras vezes, as pessoas dizem, mas a Dilma não tem habilidade política. Eu acho que ela tinha uma preservação da sua competência de uma maneira muito, muito clara. Eu nunca vi ela em nenhum momento ceder a algum tipo de situação que não fosse estritamente republicana. Perfeito. E também o senhor tampouco teve conhecimento de qualquer tentativa do ex-presidente Lula de interferir nessa medida provisória? Jamais. Na questão dos vetos a essa medida provisória? Jamais. Eu digo o seguinte, o Ministério da Justiça ele se manifesta nesses casos. Se houvesse algum tipo de tentativa de interferência no Ministério da Justiça na apreciação, eu seguramente saberia, porque o meu secretário me falaria, ou então teria sido eu acionado. Isso nunca houve, a ponto que eu não me recordo, inclusive, de nada significativo na tramitação dessa medida provisória, o que me leva a crer que ela tenha seguido a via absolutamente normal. Perfeito. Eu agradeço ao Dr. José Eduardo Cardoso pelos esclarecimentos e devolvo a palavra a Vossa Excelência em Brasília. Muito bem. Doutor Cristiano. Doutor Luiz Fernando Beraldo, advogado de Cristina e Mauro Marcondes. Sem perguntas? Queria agradecer a presença do ex-ministro e não tenho perguntas, Excelência. Obrigado. Doutores advogados aqui presentes. Doutor, perguntas. Ministério Público Federal, doutor Herbert Mesquita. Sim, Excelência. Doutor Cardoso, o senhor me escuta bem? Perfeitamente, Excelência. Doutor, o senhor falou que o Ministério da Justiça se manifesta em atos normativos dessa espécie. Aí eu lhe pergunto, a sua pasta se manifestava na criação da medida provisória ou na conversão, na conversão dela em lei? Veja, na conversão, inevitavelmente, porque a sanção ou veto de um projeto de lei, ela era apreciada pelo Ministério da Justiça, sim, pela Secretaria de Assuntos Legislativos. Então, era até automático. Quando eu tenho um autógrafo, uma carta de lei que é encaminhada para a Casa Civil, ela vai automaticamente para a Secretaria de Assuntos Legislativos, que faz o exame da matéria, né? As medidas provisórias, elas dependem um pouco da situação, né? Porque às vezes são situações de urgência que são deliberadas e não dá tempo de ter uma tramitação administrativa específica. Mas, normalmente, você tem a consulta da área jurídica, né, no Ministério das Criações Legislativas. Se é uma situação muito urgente, quem faz especificamente são os técnicos da Casa Civil, na Subsecretaria de Assuntos Jurídicos. Certo. Então voltemos aqui à realidade da medida provisória 627, especificamente ela. Foi mais ou menos no final do segundo semestre de 2013. O processo de criação dela, que prorrogou os benefícios fiscais por as montadoras e outros beneficiados por mais 5 anos. A sua pasta participou do processo de criação da medida provisória 627? Excelência, eu não tenho a menor condição de saber, eu teria que ver o processo legislativo, porque era muita coisa, e o ministro da Justiça, ele cuida desde tribos indígenas até presídios, né? Então, CAD, e Segurança Pública, e a SAL, a Secretaria de Assuntos Legislativos, que recentemente foi extinta agora pelo governo,
era uma unidade que também operava com tudo isso. Eu não sei lhe dizer qual tramitação teve essa medida provisória. Eu teria que ver o processo legislativo. O que eu posso lhe afirmar com segurança é que seguramente não houve nada atípico, porque eu teria sido alertado pelo secretário se houvesse. Eu não sei se houve uma consulta prévia, se não houve, mas atípico seguramente não deve ter havido, porque senão eu teria sido informado pelo meu secretário da área. Certo. Em relação ao seu Mauro Marcondes, o senhor teve conhecimento dos encontros dele com Lula, dos pedidos que ele fez a Lula para interferir junto ao presidente no processo de escolha dos caças, nas reuniões que eles mantiveram presenciais, nos repasses milionários que ele fez ao filho do ex-presidente? O senhor teve conhecimento disso? Excelência, pela ordem, Excelência, a formulação do doutor procurador... Eu estou detalhando a pergunta que o senhor fez. Eu estou repetindo praticamente a mesma pergunta com os detalhes da denúncia. Não, o senhor está fazendo afirmações como se fosse... Não, eu estou fazendo perguntas de fatos que nós narramos na denúncia. Não, senhor. Eu estou fazendo perguntas de fatos que são narrados na denúncia. E eu estou fazendo a mesma pergunta que o senhor fez. Não, o senhor perguntou para ele, doutor Zanin, o senhor perguntou a ele se ele teve conhecimento de tráfico de influência praticado pelo ex-presidente. O senhor fez essa pergunta. E agora eu estou perguntando para ele se ele teve conhecimento dos fatos que estão narrados na denúncia. E eu não estou praticando nenhuma impropriedade. Esclareça que essa é uma narrativa da denúncia e não fatos controversos. A denúncia parte da premissa de que esses foram os fatos, certo? E eu estou perguntando a ele se ele teve conhecimento desses fatos. Não, eu nunca tive. Aliás, Mauro, não? Isso. Eu não, acho que nem o conheço, acho que nunca ouvi, não tinha visto o nome dele antes. Só quando isso veio a público, pela imprensa, que eu soube dessa história. Essa questão dos caças era uma discussão que se arrastava há muitos anos no governo federal. Inclusive, eu me lembro dela quando eu era deputado, antes de ser ministro. Eu fui deputado federal há 8 anos, e havia uma discussão de qual caça que se compraria. Eu me lembro que havia uma discussão se seriam os Rafale, os Mirage, esses suecos, o russo. Né? Havia uma discussão infernal, que inclusive na Câmara se debatia muito isso, era uma coisa que se arrastou muito tempo. E no governo Dilma, né, aí então se decidiu por isto. Eu, sinceramente, nunca ouvi, eu tive informação de que o presidente Lula, durante o governo da presidenta Dilma, tinha tocado nesse assunto. Então, para mim, foi uma situação que eu só soube pela imprensa posterior. Ok, muito obrigado, doutor Cardoso. Sem mais, Excelência. Eu que agradeço, Excelência. Está sempre à disposição. Um abraço, Excelência. Muito bem. A medida provisória, a que se tratou, o senhor não lembra de detalhes, né, dessa medida provisória? Não lembro. Não, sinceramente, não lembro. Não só não me lembro, e o fato de eu não me lembrar, Excelência, me leva a crer que teve um procedimento padrão, ou seja, não teve nenhum fato atípico que tivesse me chegado e que eu pudesse relatar sobre as penas da lei nesse caso. Então, eu sinceramente não me lembro da tramitação, não participei de nenhuma discussão, o que, repito, me leva a crer que houve uma rotina nesse procedimento, razão pela qual nenhum fato me foi chegado pelos meus assessores técnicos e pelo meu secretário da área de assuntos legislativos. Muito obrigado, então, doutor José Eduardo Cardoso. Eu que agradeço, Excelência. Muito obrigado. Bom dia para o senhor. Bom dia, senhor, Excelência. Bom trabalho. Doutores, obrigado. Obrigado, viu? Até logo. Até logo. Doutor Cristiano. Doutor Roberto, como é que está bem? Está melhorando. Um abraço. Ciro, pode chamar o Nelson Azevedo Jobim. Tá ok, obrigado. Obrigada. Nelson Azevedo. Doutor Marisley, por gentileza, o ministro Pedro Malan também tem um compromisso. Seria possível ouvi-lo antes do ministro Jobim? O ministro Jobim, inclusive, já disse que está de acordo. Ótimo, tudo bem, podemos fazer a troca agora. Se já está tudo de acordo,
Por favor, se o senhor puder ajudar, já pedir para que entre o Pedro Malan. Obrigado, doutor presidente. Muito bem. Então, reiniciamos aqui com a oitiva do doutor Pedro Malan. Bom dia, doutor Pedro Malan. Muito bom dia. Bom dia. Pedro Malan, o senhor é testemunha num processo, e exatamente do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente Lula. Ele é réu num processo com o senhor Luiz Cláudio Lula da Silva, que aqui consta como sendo o filho dele, e o casal Cristina Maltoni Marcondes Machado e Mauro Marcondes Machado. Entre algumas acusações, imputações, existem aqui as principais do crime de tráfico de influência na decisão da Presidência da República da compra dos aviões caças pela empresa sueca Saab. E há também uma acusação de que haveria tráfico de influência, principalmente aqui dos três primeiros acusados, Mauro Marcondes, Cristina Maltoni e Luiz Inácio Lula da Silva, na prorrogação de benefícios fiscais da medida provisória 627/2013 e conversão na lei 12.973/2014, de interesse em benefício dos clientes do senhor Mauro Marcondes, MMC e CAOA, segundo a denúncia. E também se aponta aqui crimes de lavagem de dinheiro, de recebimento de valores pelo filho do presidente Lula, das empresas do senhor Mauro Marcondes. O senhor, eu posso registrar o seu compromisso de dizer a verdade? O senhor não tem nenhum problema de parcialidade, de amizade íntima, inimizade não, né? Não, absolutamente nenhum. Muito bem, então o senhor está sob o compromisso de dizer a verdade, apenas porque a lei exige. Eu vou passar a palavra então ao doutor Cristiano Zanin, que é o advogado do presidente Lula e do senhor Luiz Cláudio Lula da Silva, para começar as perguntas para o senhor sobre o objeto aqui da acusação. Doutor Cristiano. Pois não. Renovo os cumprimentos ao ex-ministro Pedro Malan. E apenas para confirmar, doutor Pedro Malan, o senhor foi ministro da Fazenda durante os 2 mandatos do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, correto? Exatamente. 1º de janeiro de 95 a 31 de dezembro de 2002. Correto. Doutor Malan, o senhor se recorda se durante o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso foram concedidos incentivos fiscais objetivando o desenvolvimento de algumas regiões do país? Eu acho que todo e qualquer governo realiza algumas medidas que dizem respeito, principalmente na área de desenvolvimento regional, que é algo permitido pela Organização Mundial de Comércio, ter certo tipo de incentivos à localização de indústrias em regiões menos desenvolvidas do país, é algo que é permitido pela legislação internacional. Eu acho que isso é feito. No caso do governo Fernando Henrique, foi feito em alguns casos à época com esse objetivo. Permitiu uma descentralização da atividade industrial no país, estimulá-la segundo as regras da Organização Mundial de Comércio e, obviamente, atentando para as finanças públicas do Brasil. Correto. O senhor se recorda especificamente da medida provisória 1916, de 29 de julho de 99, que instituiu incentivos fiscais para as regiões, para a indústria automobilística em relação às regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste? Permito esclarecer uma coisa. A minha convocação como testemunha de defesa das pessoas que foram mencionadas pelo meritíssimo juiz dizia respeito a um processo que eu procurei me informar, era um processo de vendas de licitação para compra de caças pela Força Aérea Brasileira.
eu procurei me informar a respeito porque não tive nenhuma participação naquilo, mas queria saber a razão pela qual eu estava sendo convocado como testemunha de defesa. Neste caso aí, na verdade, eu não sabia da convocação sobre esse tema, de modo que não fiz um dever de casa de procurar me informar exatamente sobre o teor exato da medida provisória que o senhor fez referência, mas me lembro que tivemos uma medida provisória para o Nordeste, sim, nessa ocasião. Correto. E pelo que o senhor se recorda, quer dizer, era uma medida provisória que objetivava desenvolver a região Nordeste e outras regiões menos desenvolvidas do país? Esse era o propósito, eu volto a insistir, sempre levando em conta a natureza do tipo de incentivo se estava solicitando para tal. Alguns incentivos eram de competência do Estado, que estava procurando atrair a empresa para o seu território. Outras passavam por alguma expectativa de ações do governo federal. E nós sempre, na minha gestão no Ministério da Fazenda, tomamos um enorme cuidado sobre a natureza das demandas sobre o orçamento público federal advindas dessa tentativa de atração de indústrias para estados específicos. Então, quero assegurar que, na minha época, era parte de um processo de negociação onde o Executivo Federal não aceitava determinado tipo de subsídios e incentivos. Correto. Determinada magnitude. Correto. Mas esse, pelo que o senhor se recorda, foi instituído porque chegou-se à conclusão que era algo benéfico ao país e às regiões envolvidas. Verdade. Correto. Excelência, eu não tenho mais perguntas, eu devolvo a palavra a Vossa Excelência. Na sequência, doutor Luiz Fernando Beraldo, advogado de Mauro Marcondes Machado. Perguntas? Tem perguntas, Excelência. Muito obrigado. Doutor Fábio Ferreira Azevedo, advogado de Cristina. Sem perguntas. Pergunta. Doutor Guilherme, do Ministério Público Federal, doutor Herbert. Doutor Malan, bom dia. O senhor me escuta bem? Bom dia. Escuto muito bem. Eu vou lhe fazer uma pergunta da época que o senhor era ministro da Fazenda e peço que o senhor, se puder responder de acordo com o que era praxe naquela época. Uma medida provisória que implicasse renúncia fiscal bilionária, ela era discutida em que pastas? Além da sua, claro. Não, era uma questão de natureza interministerial, envolvia o Ministério da Fazenda, por suposto, dada a sua natureza, mas certamente envolvia também os Ministérios de Indústria e Desenvolvimento, talvez o Ministério do Planejamento, para fins de avaliação do ponto de vista orçamentário, e eu não sei se envolvia outros ministérios, mas seguramente, pelo menos, esses 3 eram envolvidos nas negociações que levariam à adoção da medida legislativa cabível, no caso. Casa Civil também? Tudo passava pela Casa Civil, na medida em que todos os atos legislativos tinham que ser encaminhados à Casa Civil, nela discutidos, inclusive em seus aspectos jurídicos, e nós tínhamos, na minha época, uma relação muito próxima com a Casa Civil da Presidência da República, como não deveria surpreender a ninguém. Fazia parte do funcionamento do governo, um bom relacionamento com o ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República. Certo. Essa interlocução ministerial era algo que se fazia em um dia, alguns dias, considerando uma medida provisória dessa complexidade? Não. No caso aqui foi feito referência há pouco, nesse caso da medida provisória, cujo número eu não me recordo, mas conheço a região e o Estado, foi um longo processo de negociação, exatamente porque, da nossa perspectiva, nós queríamos entender exatamente a natureza das demandas sobre o orçamento público derivadas do tipo de atração da indústria que estava em discussão naquela época. Não foi certamente uma discussão de um dia, nem de 2, nem de 3. Certo. Doutor Malan, muito obrigado pela atenção, pela presença. Sem mais, Excelência. Muito obrigado, doutor Pedro Malan. Bom dia para o senhor. Nossos agradecimentos aqui. Benedito, eu posso...
data vênia, como se diz no mundo do direito, eu posso fazer uma indagação aqui. Eu recebi, no fim de semana, na minha residência, no Rio de Janeiro, eu moro no Rio de Janeiro, meu trabalho é aqui em São Paulo. A convocação para esse depoimento de hoje, que eu estou aqui comparecendo, foi para discutir um outro assunto. Eu recebi para estar no Rio de Janeiro, na quinta-feira, para um depoimento também como testemunha de defesa do ex-presidente Lula, num outro processo que eu presumo que seja este. Eu vim aqui com o número desse processo pensando que era a questão dos caças da FAB, que era o número do processo que eu recebi convocado para depor aqui em São Paulo. 76573-40? Não, o que eu tenho aqui é o processo, esse que eu fui convocado, que me trouxe aqui, 001-0029-78-2017-403-6181. Certo. O senhor pode desconsiderar? O senhor pode desconsiderar os demais? É porque na própria denúncia, porque a denúncia, como ela é longa, ela é grande, a primeira parte ela fala dos caças que o senhor leu, mas tem uma parte final que fala da medida provisória. Então é um processo só, com duas acusações. Então é a mesma. Certo? E, portanto, como o senhor tem constam, né, alguns endereços, por isso que houve essa comunicação com diversas seções judiciárias, no Rio de Janeiro e São Paulo. O senhor pode desconsiderar e pode ir tranquilo para casa aí, que pelo menos nesse processo aqui já acabou a sua missão como testemunha. Tá certo? Meus cumprimentos. Muito obrigado. É só dizer que o número do processo da convocação que eu recebi para depor no Rio de Janeiro é diferente desse aqui. Eu presumo que seja questões de Rio e de São Paulo na distribuição. Então, eu não entendo lá com... a carta precatória. A carta precatória ela recebe um número, porque ela sai daqui com algumas folhas. Então, por isso que o número é diferente. Mas dentro dela, às vezes tem um número do processo principal, que é este aqui. Se for em relação aí ao ex-presidente Lula, da 10ª Vara aqui de Brasília, o senhor pode desconsiderar, porque o senhor foi intimado só para esta audiência mesmo. É isso mesmo. Muito obrigado, hein? Doutor Marinei, me permita só fazer um esclarecimento. Claro. Eu acho que o ministro Malan não precisa tomar nenhuma providência no Rio, porque será informado pela própria secretaria. Então, acho que você não precisa tomar nenhuma providência. O senhor pode desconsiderar que nós vamos informar lá a Justiça Federal do Rio de Janeiro para desconsiderar essa sua intimação. Fique tranquilo, tá bom? Muito obrigado. Bom dia. Muito obrigado. Só isso. Obrigado. Os são ministros. Ministros e presidentes. Né? Ementa, então, é o último, senhor, né? Ementa na denúncia é o último. Então. É bom, acho que é fácil. Porque está em pedaços, né? Se é algo que falta fazer, começar fazendo essas denúncias longas, né? Às vezes. Ela é longa porque são vários contextos. Várias coisas. Essa foi a ideia do Anselmo. Ele sentado ali, né? Bom dia, doutor Nelson Jobim. Como vai? E o senhor, como é que vai, doutor? Bem, meus cumprimentos. Né? O senhor aqui é testemunha num processo em que são réus o senhor Mauro Marcondes Machado, Cristina Maltoni Marcondes Machado, Luiz Cláudio Lula da Silva, Luiz Inácio Lula da Silva, que corre aqui na 10ª Vara da Justiça Federal, aqui em Brasília. Ministro Nelson Jobim, aliás, ministro, né, do Supremo, foi do Supremo e o senhor foi da Defesa, não é isso? Da Defesa e da Justiça. Da Justiça e da Defesa. Da Defesa. Da Defesa. Certo. E do Supremo Tribunal Federal também. Muito bem. Então, meus cumprimentos, satisfação em conhecê-lo.
aqui... O senhor também, doutor. Eu quero antes de nós começarmos, como o senhor sabe bem, eu preciso tomar o compromisso, que a testemunha pode ser compromissada ou não. Eu posso registrar que o senhor é testemunha compromissado ou o senhor tem algum óbice que possa prejudicar? Não, nenhum óbice. Então, esse fato, doutor Nelson Jobim, ele diz respeito à acusação de tráfico de influência, que é previsto no Código Penal, entre outros, relacionado contra as pessoas aqui citadas, não todas as acusações contra todos, mas em parte, mas principalmente em 2 eventos. O tráfico de influência da decisão da compra dos aviões caças pela empresa sueca Saab, conforme aí o senhor deve ter lido na denúncia, e a outra acusação teria tido um tráfico de influência, segundo a acusação, da prorrogação de benefícios fiscais da medida provisória 6273/2013, a conversão em lei na Lei 12.973/2014, cujos clientes eram a MMC e a CAOA, 2 montadoras de veículos. Eu vou passar, além de crimes de lavagem de dinheiro, envolvendo aí o primeiro acusado, os primeiros com o senhor Luiz Cláudio Lula da Silva. E o senhor... Eu vou passar a palavra ao doutor Cristiano Zanin, que vai iniciar fazendo as perguntas para o senhor, porque eu sou testemunha de defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Doutor Cristiano. Obrigado, doutor Valisney. Eu renovo os cumprimentos ao ministro Nelson Jobim. Como já foi esclarecido pelo doutor Valisney, o ministro Jobim ocupou alguns dos mais relevantes cargos do país, mas especificamente nesse caso, ministro Jobim, eu pediria para o senhor confirmar: o senhor foi ministro da Defesa a partir de julho de 2007, do governo do presidente Lula, e depois também foi até novembro de 2011 ministro da Justiça da presidenta Dilma. Não, ministro da Defesa, continuei no Ministério da Defesa. Tá certo. Ministro Jobim, no Ministério da Defesa, o senhor tomou conhecimento do programa FX2, que tinha por objetivo a renovação da frota dos caças brasileiros? Não só tomei conhecimento, como também fui personagem das decisões e dos processos todos. Esse processo do FX começou em 1995, no governo Fernando Henrique Cardoso, mas depois foi abandonado. Não houve prosseguimento. Quando entrou o governo Lula, o ministro Viegas reabriu esse procedimento para tentar adquirir novos aviões caça para suprir, digamos, o espaço aéreo brasileiro, mas acabou não andando. Compraram então o Mirage. Em abril de 2008, eu já no Ministério da Defesa reabri o processo, retomamos o FX e passou a se chamar FX2. Antes disso, nós tínhamos elaborado a chamada Estratégia Nacional de Defesa. A Estratégia Nacional de Defesa, além de outros temas, etc., tinha lá a necessidade de termos um pacote de capacitação tecnológica da indústria brasileira de defesa. Havia uma decisão política e importante, estratégica, do desenvolvimento da indústria de defesa. Mas o processo de análise do FX já estava sendo iniciado, já havia, com o Comando Aeronáutica. Havia um grupo chamado COPAC, que era a Comissão de Escolha de Aviões de Caça, que era do Comaer. Então nós continuamos, o processo continuou e terminou essa análise da Comaer. Primeiro haviam 5 pretendentes, ou 5 ofertas. Essas 5 ofertas, uma era a Sukhoi russa, da Roborom Export, a outra era o Typhoon, que era da Itália, o F-16 da Lockheed, o Rafale da SO, o Gripen NG, que não existia, era um Gripen nova geração, da Saab, e o F-18 da Boeing, que era o Super Hornet.
A Força Aérea, examinando os 5 pedidos, fez acho que eles chamaram de short list, de três. Ficaram nessa lista a Dassault, a Rafale com o Dassault, a Saab com o Gripen e a Boeing com o F-18. Isto foi feito um relatório pela Força Aérea, concluindo e sugerindo desses 3, depois dessa shortlist. Este relatório foi de janeiro de 2010, concluindo de que deveriam ser adquiridos que davam preferência para o avião, para a Saab do Gripen. Este relatório foi objeto de análise no Ministério da Defesa, eu participei intensamente disso, determinei ao comandante do Estado-Maior de Conjunto de Defesa que fizesse uma análise completa, e o problema que ocorreu foi o seguinte: na análise que foi feita pela Força Aérea, o item de transferência de tecnologia e capacitação tecnológica corresponderia a 9% da avaliação global do avião. Claro que havia sido feita essa análise sem as diretrizes da Estratégia Nacional de Defesa, que não existia à época que começaram esse processo. Então, nós fizemos a análise no Ministério da Defesa e um relatório que foi elaborado pelo comandante-geral, comandante do Estado-Maior do Conjunto das Forças Armadas, e foram aprovados pelo comandante da Marinha e pelo comandante da Aeronáutica, naquele caso, sugeria que nós adquiríssemos o Dassault, o avião Mirage, tendo em vista a segurança em relação à transferência de tecnologia. Nós excluíamos o Super Hornet, porque era impossível fazer qualquer tipo de negociação com os Estados Unidos, com a Boeing, para assegurar a transferência de tecnologia, já que isso é uma decisão não só do Poder Executivo americano, como também do Poder Legislativo americano, do Senado americano. Então nós excluímos a possibilidade da Boeing, analisamos a Dassault, aliás, analisamos o Gripen. O Gripen assegurava a transferência de tecnologia, mas o Gripen tinha na sua composição participação de outros estados, outros países. E a negociação era direta com a empresa, e a empresa tentava assegurar isso. E já a Dassault, a negociação era com o governo francês. Nós estávamos negociando diretamente com o governo francês, e a nossa contrapartida naquele momento era o almirante Guillot, que era o chefe de Estado-Maior pessoal do presidente Sarkozy à época. Então, nas negociações, na análise toda, nós acabamos concluindo que deveria ser o avião da Dassault, o Rafale. Houve, num determinado momento, um problema, porque o preço do avião Rafale era bem superior ao preço do Gripen e o preço na ordem era, o mais barato era o Gripen, depois vinha o Super Hornet, o F-18, e por último o Rafale. A diferença entre o Rafale e o Gripen era de 1 bilhão de euros, mais ou menos 1 milhão e tanto de euros, eu não me recordo bem se era 1 bilhão ou 1 milhão, mas era uma diferença grande. E tinha uma diferença de 800 e poucos milhões, era 1 bilhão em relação ao Rafale, Rafale vis-à-vis Gripen, e F-18 vis-à-vis Dassault eram 800 e poucos milhões de euros. Tudo era euros na época, na negociação que se fazia. Bem, nessa hipótese, o presidente Sarkozy esteve no Brasil em setembro de 2009, no 7 de setembro, convidado pelo presidente Lula. Houve uma série de reuniões com as suas contrapartes, e houve uma redução de preço da Dassault. Como a Dassault reduziu o preço, eu então determinei a reabertura do procedimento para que as outras empresas, as outras duas, oferecessem as suas contrapropostas. Fizeram as contrapropostas e, ao final, nós fizemos, em junho de 2010, um relatório analisando tudo e optando, não obstante a diferença de preço, embora já reduzido, naquele momento eu já não me recordo mais, mas sempre mais alto que os outros, nós então sustentamos que tinha que ser o Dassault, tendo em vista o grau de transferência de tecnologia. E havíamos negociado também que, na hipótese de nós adquirirmos o Rafale, com toda a transferência de tecnologia francesa, os franceses também passariam também um compromisso de adquirir
o KC-390, que estava em construção, agora terminou, que estava sendo construído pela Embraer num projeto de aeronáutica. Nessa negociação, nós tentamos também aumentar uma participação na venda do Rafale pelos indianos e também pela Líbia, naquela época, ver se eles adquiriam para tentar diluir os custos remanescentes do Rafale. No entanto, o presidente Lula, em junho de 2010, não tomou a decisão, porque já estava em campanha eleitoral, não havia possibilidade nenhuma de você onerar o orçamento do novo governo com os custos desse novo projeto. Então, quando eu assumi, aí eu fui convidado pela presidente Dilma para continuar no Ministério da Defesa, aceitei a continuação do Ministério da Defesa, enviei a ela um projeto um plano de trabalho para os 4 anos de governo, do seu primeiro governo, em relação à defesa. Entre eles estava exatamente a questão do FX. Eu saí do Ministério da Defesa em agosto de 2011, por questões políticas, e tendo saído, até aquele momento não tinha se tomado nenhuma decisão sobre a questão FX-2. Mas uma coisa é certa, o desejo, a intenção da Força Aérea era sempre o Gripen e não o Rafale. Correto. Por essa descrição, essa rica descrição que o senhor fez, quer dizer, esse processo da compra dos caças sempre foi um processo que teve uma ampla análise por parte das Forças Armadas, por parte, enfim, de todas as autoridades envolvidas. Sempre foi feita uma análise, além da questão política, houve uma análise técnica bastante densa. O trabalho da Força Aérea, o primeiro relatório da Força Aérea, feito pelo COPAC, dessa comissão de avião de caça, não me lembro como é. O COFAP fez essa análise toda ela, digamos, no sentido, se me permite a expressão, no sentido de um atomismo lógico. Ou seja, examinava item por item da composição do avião para chegar à conclusão final. E fazia avaliações de percentuais, etc., onde estavam os tais 9% das diferentes de tecnologia. E chegava à conclusão X. Fez isso com todos os aviões. Eles concluíram, nesse relatório, que era um relatório substancial, concluíram pelo Gripen, sugeriram o Gripen, que era o que era mais aderente conforme as exigências da Força Aérea. No entanto, a análise feita pela Força Aérea era, digamos, não considerava a Estratégia Nacional de Defesa, que tinha o item de transferência de tecnologia. Daí porque eu reabri dentro do Ministério da Defesa, junto com as autoridades militares internas, uma reanálise do processo a partir da conformidade do relatório daquelas aeronaves com a Estratégia Nacional de Defesa. Nós concluímos no final que devia ser o Rafale, não obstante a diferença de preço. Havia um custo do Rafale bem mais alto e havia também um custo de manutenção do Rafale mais alto. O Rafale era 2 turbinas com uma tecnologia distinta. É bom lembrar que os franceses são os únicos no mundo que têm uma indústria de defesa autônoma. O presidente Charles de Gaulle, que fundou logo após a guerra, ele criou a Força de Frappe e não admitiu que a França entrasse na OTAN. E, portanto, desenvolveu propriamente, a França desenvolveu uma tecnologia própria, não só na área atômica, como também na área de aviação de defesa. Correto. Agora, ao longo desse processo, durante o período que o senhor esteve no cargo de ministro da Defesa, o senhor identificou alguma preferência ou mais alguma atuação do ex-presidente Lula em favor do Gripen, dos caças da Gripen, ou isso jamais ocorreu? Veja bem, quando eu assumi o Ministério da Defesa, uma das condições que eu estabeleci ao presidente Lula, que o assunto era todo comigo. Eu entrei no Ministério da Defesa considerando aquele acidente da TAM, chamada crise aérea. E eu disse ao presidente de que eu pedia carta branca para tocar o assunto. O presidente, nesse período em que eu administrei o Ministério da Defesa e fiz toda a análise da questão dos aviões, eu só comunicava a ele o que eu estava tomando decisões. Mas em nenhum momento ele pediu para
dar preferência A ou B. Quando nós resolvemos discutir, que eu sustentei então, que deveria ser o Rafale, eu disse a ele que as nossas relações com a França eram muito mais estreitas. Nós não tínhamos condições de avançar nas relações com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos não tinham condições de fazer as transferências de tecnologia. Nós tínhamos ainda aquela notícia antiga dos embargos que os Estados Unidos fizeram à venda dos aviões o C-19, o Super Tucano, que nós queríamos vender. Na época, os americanos impediram, considerando que tinha tecnologia americana, enfim. E, no caso, eu comunicava a ele esse tipo de tema, mas ele nunca me tocou no tema. Eu fui à França e fui também aos Estados Unidos examinar em loco o F-18 e o Rafale. Não fui à Suécia porque o Gripen não existia. Havia meramente um projeto. O Gripen era um projeto chamado NG, que ia iniciar. Então não havia necessidade de eu fazer a visita local. Depois nós tivemos contatos, durante todo o processo de elaboração da exposição de motivos que mandei ao presidente, teve vários contatos com o pessoal da Boeing, com o governo americano, com a secretária de Estado Hillary Clinton, que enviava a correspondência via o chanceler Celso Amorim, contatos com o almirante Guillot da França sobre essa temática toda, e também contatos com a Gripen, através do senhor Wallenberg, que era o presidente da Saab, que era, digamos, da holding da Saab, controlava Volvo e Saab, o diabo. Bem, mas em momento algum o presidente Lula fez qualquer tipo de referência sobre esse tema. O tema estava afeto exclusivamente a mim, no caso. Correto. Apenas para finalizar, ministro Jobim, depois que o senhor saiu do Ministério da Defesa, o senhor teve conhecimento de qualquer situação que pudesse indicar uma atuação do ex-presidente Lula a pretexto de interferir na decisão da presidenta Dilma pela compra dos caças Gripen? Não, eu me afastei completamente do governo e não fui para a vida privada. Virei a página e não participei de nada. A única coisa que eu tenho a dizer sobre esse tema é de que continuava, não obstante a posição que eu havia assumido à época, continuava a Força Aérea interessada no Gripen. A única coisa que eu sabia na época, quando eu saí do governo, já na época, o próprio brigadeiro Saito trazia notícias de que a Força Aérea pretendia ter sempre o Gripen. Porque, enfim, os interesses da Força Aérea não estavam, digamos, ligados à Estratégia Nacional de Defesa naquele tempo que eu referi. Mas, depois do dia 11, depois de agosto de 2011, eu não tomei conhecimento de nada. Tá certo. Eu agradeço ao ministro Nelson Jobim pelos esclarecimentos e devolvo a palavra a Vossa Excelência em Brasília. Bem, doutor Cristiano. Doutor Luiz Fernando Beraldo, advogado de Mauro Marcondes. Bom dia. Agradeço a presença do ex-ministro Dr. Nelson Jobim e não tenho perguntas, Excelência. Doutor Fábio Ferreira Azevedo, advogado de Cristina Maltoni, alguma pergunta? Pergunta, doutor Guilherme Queiroz Gonçalves, se pergunta para o Ministério Público Federal, doutor Hermes. Ministro, o senhor me escuta bem? Sim, pode não. Ministro, pelo que eu entendi da sua detalhada narrativa, é possível afirmar que, num primeiro momento, houve, a partir do relatório técnico da Força Aérea, uma inclinação pelos caças suecos, aí, num segundo momento, a inclinação pelos aviões franceses, pelas razões que o senhor declinou? É possível afirmar isso? Afirmar que a Força Aérea, a pretensão da Força Aérea era a Gripen, e a pretensão do Ministério da Defesa era o Rafale. Certo. Aí veio a troca de governo com a presidente Dilma. É possível afirmar que, por ela, houve uma inclinação pelos aviões americanos, salvo engano, em 2011? Até a minha saída em agosto de 2011, não havia nada a respeito desse assunto. Ela não tocou no tema FX comigo nesse período. Tá ok. Sem mais, Excelência. Obrigado. Doutor Nelson Jobim,
O senhor ficou no Ministério da Defesa até quando, só para nós nos situarmos melhor? Eu entrei em agosto de 2007, fui até o final do governo Lula e continuei em janeiro de 2011 com a presidente Dilma e fui até julho ou agosto de 2011. Certo, muito bem. Aqui a denúncia faz uma afirmação de que o senhor seria um entusiasta dos aviões franceses, citando aqui uma reportagem, último segundo, negociação e tal, uma reportagem de um site. Isso aí é correto afirmar, segundo essa reportagem? Correto. Eu, inclusive, no Ministério da Defesa, a exposição de motivos que fiz ao presidente Lula defendia a adoção do avião francês, através de uma série de condições que se estabeleciam, inclusive, sobre a compra dos KC-390. Nós já tínhamos feito uma negociação com os franceses sobre helicópteros. Houve uma negociação de produção no Brasil pela Eurocopter de aviões de helicópteros de transportes junto à Elibras com transferência de tecnologia que deu resultado. Hoje estão lá sendo produzidos aqui no Brasil esses helicópteros. E nós pretendíamos, eu sustentava a necessidade de manter a relação com os franceses. O senhor falou de um interlocutor da SAAB, o senhor citou o nome? O senhor pode repetir? Presidente do grupo da holding? Não foi praticamente um interlocutor. Houve um jantar na Embaixada da Suécia, em que eu fui convidado, e estava neste jantar o presidente da holding que controla a SAAB, que era o senhor Wallenberg, onde eu conheci naquele local. E depois vários ofícios que me foram enviados pelo embaixador sueco em relação à questão Gripen. O senhor Bengt Janner, o senhor conhece? Bengt Janner. Ele é testemunha. Bengt Janner, ele é um sueco brasileiro, alguma coisa. Ele faz algumas afirmações. Ele já foi ouvido aqui, ele disse algumas coisas. O senhor, aqui também consta na denúncia que trabalhou para os suecos, né, nesse projeto, o senhor Mauro Marcondes Machado. O senhor recebeu alguma carta, algum contato do senhor Mauro Marcondes Machado? Não, só ouvi o nome do Mauro Marcondes Machado agora, nesse momento, enfim, quando houve as notícias. Mas naquela época não havia esse personagem. O senhor sabe dizer se ele mandou alguma carta ou da Suécia para o presidente Lula? Que há uma reprodução de uma carta aqui para o ex-presidente Lula, falando das recomendações e tal, motivos, na página 2X, a 2Z, aqui, página 27, na verdade, as folhas. O senhor sabe de alguma coisa, de alguma carta que teria sido dirigida ao ex-presidente Lula? Não tenho conhecimento. Não. Aqui também há também um trecho, 3E, da denúncia, diz assim. Há um contato aqui, o André Wilkinson, esse o senhor conhece? Da SAAB? Andrew Wilkinson. Como é o nome? Andrew Wilkinson. Pelo nome não me lembro. Da SAAB. Né? Não me lembro desse nome, não. Não é em 2012. Em 2012 o senhor já não estava mais, né? Então, no Ministério da Defesa. Aqui se fala uma carta. Aqui também se fala de um Stefan Löfven, que foi primeiro-ministro da Suécia, em que o senhor Mauro Marcondes, segundo aqui a denúncia, estava tentando aproximar os dois, justamente em 2013. O senhor teve contato também com Stefan Löfven? Não. O senhor não conhece, né? Os contatos em relação à SAAB foram com o embaixador e também e as notícias que vinham pela Força Aérea. Eu não tinha contato direto com qualquer tipo de personagem. Com qualquer personagem, né? E havia alguma espécie de lobby lá, as empresas, como é que elas chegavam para apresentar no momento que o senhor estava lá, as suas propostas, como é que era? Só por meio de embaixada? Eu recebi o presidente da Boeing,
Recebi também representantes junto com o embaixador dos Estados Unidos. Havia, evidentemente, interesse de governo nisso. Recebi o embaixador da Suécia, eu não me lembro mais com quem estava junto com ele, e também recebi da França o embaixador francês, o almirante Guillot, também já acompanhado dos proprietários, dos donos da Dassault. Esses eram os contatos que mantiveram comigo. Mandavam correspondências, etc., mas houve alguns contatos pessoais no Ministério da Defesa. Na sua época, houve algum estudo pronto da Aeronáutica, das Forças Armadas, recomendando? Foi na sua época ou foi depois? Recomendando... Não, foi no Gripen. É o relatório número 1. Esse relatório número 1, doutor, é de 6 de janeiro de 2010, em que o relatório da Comair, do Comando da Aeronáutica, recomendava que estava compatível com as exigências da aeronáutica o Gripen. Certo. Então o senhor era ministro da Defesa nessa época, quando fizeram nessa época. Uhum. Isso que deu origem, esse relatório deu origem a um estudo dentro do Ministério da Defesa que concluiu de forma diversa, concluiu a necessidade de ser o avião Rafale francês. Isso em 2010? Tudo em 2010. Certo. E aí E aí o assunto, 2010 era a eleição, então não havia possibilidade de uma decisão presidencial sobre qual seria a opção. Então o assunto deixou para o governo posterior. A campanha eleitoral era em 2010 e a posse da presidente Dilma foi em janeiro de 2011. Certo. Então, essa decisão então ficava, nesse relatório, eles indicavam, só sugeriam, né? Ficava a cargo do presidente a escolha com outros elementos. Não, claro, toda a decisão era do presidente. Eles entendiam, eles afirmavam de que compatível com as exigências técnicas, etc. e tal, da Força Aérea era o Gripen. Depois nós concluímos diversamente no Ministério da Defesa, enviamos uma exposição de motivos ao Presidente da República em junho de 2010, porque a análise do relatório da Força Aérea que foi oferecido em janeiro demorou até junho para chegarmos a uma conclusão final. E aí então enviei este relatório, essa exposição de motivos ao Presidente da República. Certo. O senhor foi ao feito um relatório pelo Estado-Maior. O senhor foi ao funeral do Nelson Mandela? De algum modo, a comitiva dos ex-presidentes? O senhor chegou aí ao funeral do Nelson Mandela em 18 de dezembro de 2013, na comitiva da presidenta Dilma Rousseff? Não. Eu já estava fora do governo. Já estava fora, né? O único funeral que eu fui foi do Papa João Paulo II. Bem, muito obrigado, doutor Nelson Jobim. Satisfação, muito obrigado pela sua participação aqui. Bom dia para o senhor. Certo. Bom dia, obrigado a Vossa Excelência. Como houve desistência, doutor Cristiano? Pois não, Excelência. Depois aqui, doutor Luiz Fernando, como houve desistência de várias testemunhas para o dia 13 e 14 de setembro, amanhã e dia... Eu vou, sobrou aqui Miriam, Belchior, vamos jogar todas para o dia 2 de outubro, porque senão vai ficar muito... Pode ser, doutor? Está ótimo, claro. Perfeito. Senão vai ficar muito esparsa, só uma testemunha, depois os senhores desistem, ou na hora ninguém consegue, né? Então eu vou deferir aqui, então já vou redesignar a audiência do dia 13, de manhã já não tinha mais ninguém, né? Porque haveria desistência, 14, jogando esse depoimento da senhora Miriam Belchior para o dia 2 e também Fábio Meleri. Certo? Então nós vamos nos encontrar aqui no dia 2 de outubro às 9h30 e depois às 13 horas. Vamos tentar encerrar aqui essa parte. E também, eu estou dando vista aqui para que fale sobre as testemunhas. Vanderlei Luxemburgo não foi encontrado, doutor. Max Roger Marcondes Machado, Hugo Gomes de Souza,
também, e Bernardo App, aqui são, que também não foram encontrados, todos se manifestam aí sob pena de preclusão. Né? Então pronto, está encerrado mais alguma coisa, doutor? Então até o dia 2 de outubro, doutor Isaías, obrigado aí à Seção Judiciária de São Paulo aí, cumprimentos a todos. Obrigado, Excelência. Obrigado, Excelência. Um bom dia a todos no Brasil. Bom dia do mesmo modo, isso. 2 de outubro, porque eles desistiram de muitas, né? Ciro, daqui a pouco eu te mando a ata, tá? Mais de 9, né? Tudo bem, Brenda. Obrigado. Obrigada.